Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Hoje a gente vai estar falando sobre uma raia muito linda, para mim uma das mais tops, que é a Potamotrigon Leopold, né? E a gente vai estar falando sobre algumas arraias. Hoje a série vai começar com a Leopold, que é, na minha opinião, uma das mais bonitas. E à medida que a gente for lançando os outros vídeos sobre a raia, eu vou falando sobre os outros tipos de arraias. Pô, vamos lá então. Essa raia é uma raia amazônica, né, encontrada basicamente no rio Xingu, né? A gente pode é conhecido também como arraia Xingu ou arraia negra. E por ser uma arraia amazônica encontrada principalmente ali no rio Xingu, né, é interessante a gente estabelecer alguns parâmetros da água, né? A maioria dos peixes amazônicos a gente tem que ter trabalhando com eles com um pH ali abaixo de 7. Então, a Leopold, ela vive em pH 7, 6.8, 6.6, né? Então, de neutro para baixo, né? Então, é o ideal para esse tipo de arraia. Lembrando que a temperatura é em torno de 28 graus, 27 graus, né? Uma água não tão muito dura, uma água mais mole, ali em torno de 8 a 10, né? Lembrando que são peixes que esteticamente não possuem dimorfismo sexual. Claro, o que diferencia uma arraia macho da fêmea é a presença da estrutura copuladora, que a gente chama de clasper, que são duas estruturas semelhantes a dois dedinhos que o macho tem, né, e a fêmea não tem. E ele utiliza no ato da cópula. Lembrando que a arraia, a fecundação é interna, né? O macho joga, através desse clasper, o esperma dentro da fêmea, onde é fecundado o ovo. Portanto, as arraias não são vivíparas, né? São falsas vivíparas, elas são ovovivíparas. Os ovos ficam dentro dela, em uma estrutura chamada oviduto, eclode dentro dela e os filhotinhos vão saindo, né? Não há hábito dos pais comerem os filhotes, mas recomenda-se que se separe, pelo menos nas primeiras semanas, beleza? Dependendo do tamanho da fêmea, ela pode ter até 10, 12 filhotes. São peixes que têm uma expectativa de vida de até aí 15 anos, 12 anos, né? Em aquário, se a gente mantiver o pH tudo estabilizado, a gente consegue levar ela 10, 12 anos tranquilamente. Um ponto importante, galera, em relação a esses peixinhos, que são peixes cartilaginosos. E peixes cartilaginosos não liberam amônia, liberam ureia na água, tá? Embora seja menos tóxica a ureia quando você libera ela na água, quando comparada com a amônia, também é muito prejudicial para as arraias. Então, para que a gente tenha essa bichinha no aquário, a gente precisa ter uma biologia impecável, né? Aí estão umas Black Diamonds, que a gente chama, né? Umas Leopolds mais top, mais marcada, né? Bem desenhada. Então, para que a gente tenha esse bichinho no aquário, a gente primeiro precisa ter uma biologia muito top, uma filtragem de resíduos de amônia da água muito top. Então, quer ter um bichinho desse? Primeiro, uma excelente mídia biológica, um excelente sample para retirar, né, a parte química da água, que esses peixes, embora sejam bem resistentes, são muito suscetíveis a essa intoxicação das brânquias pela amônia. Um outro ponto importante é que esse peixe gosta de substrato macio, como areia, né? São substratos que não arranham o disco dela e que elas podem se enterrar como forma de proteção ou se sentirem estressadas, né? Colocar esse peixe em aquário, de preferência largo, porque são peixes que têm disco com diâmetro muito grande. Então, vale mais para um aquário de arraia você ter um aquário comprido e largo do que um aquário alto. Peixes que se devem colocar com as arraias são peixes que não caibam na boca, porque elas são animais carnívoros, gente. Carnívoro, alimentação carnívora. Ah, Marcos, eu dou a ração. Eu sou a favor da ração, mas não como prato principal de animais carnívoros, né? Ah, então eu vou dar alimento vivo? Não, porque o alimento vivo ele pode trazer parasitas para o seu peixe, a não ser que você quarentene o alimento vivo da arraia. O ideal é você dar para ela pequenos invertebrados, camarão, filé de sardinha, filé de tilápia, porque são animais que precisam de
bastante proteína para desenvolver, né? E são animais que, quando passam por períodos curtos de restrição de alimentação, rapidamente podem se debilitar quando comparado com outros peixes. Olha essa marcação linda dessa Black Diamond aí. Esse peixe, galera, é muito caro. São peixes que podem ultrapassar R$2.000, R$2.500, R$4.000, dependendo do tamanho do disco da marcação. Beleza? Então, ração apenas eu não recomendo. Então, são animais que você precisa ter um substrato legal, peixes que não vão machucar eles, peixes pacíficos, aruanã, datinoide, lepisosteus, atractosteus, peixes que não caibam na boca, mas que vivam bem nos tipos de substrato, nos parâmetros que sejam pacíficos. Esse aquário com muito tronco, ele é bem grande e largo, mas não são troncos que permitem muito o deslocamento das arraias. Embora seja um aquário muito grande, com substrato arenoso, para as arraias não é tão confortável esse deslocamento. Poderia ter mais espaço no fundo para essas bichinhas aí. Então, assim, galera, são peixes que, se tiverem adaptados e no tamanho da maturidade sexual, vão se reproduzir. Embora não seja tão fácil a reprodução, são peixes que se reproduzem. São peixes que hibridizam com outras arraias, como motoro, né, que a gente vai estar vendo nos nossos próximos vídeos, motoro, falconeri, strix. Então a ideia é fazer um tutorial para vocês. E eu resolvi começar por essa daí. Um exemplo aí, ó, você tem as arraias com cascudo e o maruanã, um aquário bem limpo com substrato, alguns troncos que não atrapalham nada. Um detalhe, quando você for escolher um cascudo para as arraias, galera, o ideal é que você escolha cascudos herbívoros ou onívoros. Porque se você escolhe cascudo carnívoro e não alimenta muito bem, ele pode subir na arraia para tentar ali se alimentar do muco dela. Já tive arraias no meu aquário, não essa, né? Mas vale muito a pena, super indico. Só peço que vocês preparem uma filtragem para receber esse bicho, que é um bicho caro e lindo, e que precisa de uma biologia muito boa. Fora isso, é um peixe muito resistente e que vai viver muito bem no seu aquário. Galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso tutorial das arraias. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe o vídeo, comentário. Ativa o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos. Olha que bicho lindo. Aquarismo sem mistério neles, galera. Tamo junto e misturado. Fui!